Olá, meus amores! Na nossa aula de história de hoje, vamos continuar trabalhando sobre movimentos migratórios, migração, entre outros. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os movimentos migratórios ontem e hoje. Já estamos trabalhando, um pouquinho sobre esse assunto referente a esses movimentos no século XIX, no finalzinho do século XIX, no começo do século XX, que vários trabalhadores europeus, entre outras regiões do mundo, vieram para o Brasil em busca de trabalho e melhores condições de vida. E a gente sabe que não foi bem isso que eles encontraram, porém eles encontraram muito trabalho, tanto nas fazendas de café como em outras funções. Eles acabaram se instalando no Brasil e contribuindo para a construção da nossa cultura, certo? Então nós vamos continuar a falar sobre os movimentos migratórios, porém agora no mundo de hoje, certo? Para que vocês possam conhecer e compreender um pouquinho essas mudanças, que ainda acontecem. Ainda existe muita situação das pessoas mudarem de sua região de origem para outras em busca de diferentes objetivos, ou melhores de vida, qualificação profissional, crescimento profissional, entre outros. Então vamos entender um pouquinho essas migrações recentes. Na atualidade, são muitas as pessoas que migram segundo estudos as migrações internacionais, ou seja, quando a pessoa sai de seu país de origem e dirigem-se a outro país, só aumentaram. Em 1975, por exemplo, haviam 72 bilhões de pessoas nessa situação. Então, 72 milhões de pessoas tinham saído do seu país de origem e mudado para outro. No mundo todo. No começo dos anos 2000, essa quantidade aumentou e o número de pessoas que havia migrado, tendo em vista a população mundial, era de 150 milhões de pessoas. E hoje, como estão as migrações internacionais? Dados de 2018 indicam que atualmente há cerca de 244 milhões de pessoas ao redor do mundo que migraram ou estão em processo de deslocamento, ou seja, de migração de um país a outro. Isso tudo sem contar os migrantes internos, pessoas que se deslocam dentro do seu próprio país. Então, nos dias de hoje, o número só tem crescido, cada vez mais aumentado. As pessoas que saem do seu país de origem e mudam para outro país, buscando melhores condições de vida, como também as pessoas que dentro do seu próprio país se deslocam de um estado para outro. Mato Grosso do Sul sai de Mato Grosso do Sul e vai morar em São Paulo, Santa Catarina, por exemplo. Ou de uma cidade para outra, sai de Campo Grande e vai morar em Dourados, em Cidrolândia, outra região do estado, certo? Isso ainda tem acontecido bastante. E aí nós vamos trabalhar alguns motivos para essas migrações, certo? As pessoas sempre tiveram motivos para migrar. No passado, os migrantes europeus e asiáticos dirigiram-se, por exemplo, para o Brasil em busca de trabalho e de uma vida melhor, deixando para trás as dificuldades financeiras e até mesmo os conflitos e as guerras que existiam em seus países de origem. Já hoje em dia, a maior parte das pessoas que se muda de um país também está em busca de uma vida melhor, de novas oportunidades profissionais e qualidade de vida. Veja algumas razões e facilidades para ocorrerem as migrações nos dias de hoje. Falta de perspectiva dos migrantes ou dos refugiados de modo geral em seus próprios países. Então as pessoas pensam que o país dela é muito pobre, que não tem condições, na verdade, de oportunidade de emprego, ou porque não tem uma infraestrutura muito boa, as condições que eles de saúde também não é das melhores. Isso acontece muito em países mais pobres. Por exemplo, não tem coleta de lixo, não tem esgoto, não tem um plano de saúde, não tem para atendimento à população, não tem o mínimo, para permitir uma boa qualidade de vida. Então as pessoas elas vão se organizando, juntando dinheiro para conseguir sair daquele país e morar em um lugar melhor. Rapidez nos deslocamentos. Com meios de transporte mais ágeis, como os aviões e a facilidade de adquirir passagem de ônibus ou mesmo de trens, os deslocamentos tornaram-se mais frequentes. Então, antigamente, as viagens eram em navios e demoravam muito tempo. Tinha gente que até perdia a vida no período da viagem. E hoje em dia se desenvolveu muito esse aspecto, então as pessoas conseguem se deslocar mais rápido. Facilidade na comunicação. Com a internet e os telefones celulares, existe mais comunicação entre as pessoas e, consequentemente, as notícias sobre oportunidades de trabalho e estudo nos locais de destino das pessoas que querem migrar circulam rapidamente. Então, aqui a tecnologia, a internet em si, acaba
aumentando o interesse das pessoas em se deslocarem de uma região a outra, e até permite a pessoa conhecer o lugar para qual ela quer ir antes mesmo de chegar lá. Através da internet você consegue muitas informações da região e assim você define se realmente é o lugar onde quer ou não morar. Fugindo de catástrofes naturais. Além das pessoas que saem de suas cidades ou de seu país por desejarem uma vida melhor e novas oportunidades de trabalho, há aquelas que são obrigadas a se deslocar pela ocorrência de catástrofes naturais, como terremotos, ciclones, erupções vulcânicas, processos de desertificação, de desmatamento, entre outros, né? Então, o que acontece? Por razões naturais da natureza em si, muitas pessoas também mudam de lugar. Porque as vidas, dependendo da situação, as vidas vão correr risco. Elas vão correr risco de morte. Então, vamos buscar um lugar melhor para a gente morar. Destino de quem migra. Os Estados Unidos recebem migrantes originários, principalmente da América Latina. Então, muitas pessoas que moram na América Latina viajam bastante, tentam mudar muito para os Estados Unidos, e os Estados Unidos é um país que eles não recebem os imigrantes com muita alegria, não. Eles não gostam, então eles dificultam muito a entrada de pessoas de diferentes países no território deles. A Argentina, o Brasil e o Chile recebem trabalhadores imigrantes vindo de países vizinhos, como Colômbia, Bolívia, Venezuela, Equador e Paraguai. Querendo ou não, são os países que têm condições um pouquinho mais baixas, né? Então as pessoas vivem de forma crítica nesses países e aí eles preferem mudar para o Brasil. O Haiti, país localizado na América Central, foi devastado por um terremoto em 2010. Desde então, sua população enfrenta a pobreza e problemas como falta de moradia e de água. Então essa é uma situação a qual catástrofes naturais exigem que as pessoas busquem um lugar melhor para morar. Países da Europa, como a Inglaterra, Alemanha e Espanha, também recebem muitos trabalhadores imigrantes vindo especialmente da América Latina e dos países da África. Então, aqui na nossa região, brasileiros mudam para a Inglaterra, para a Alemanha, para a Espanha, buscando melhores condições de vida, entre outros, e também muitas pessoas do continente africano. Então, continuando, migrações internas no Brasil, uma história. Agora a gente vai falar sobre as migrações internas no nosso próprio país. Então, geralmente as pessoas mudam de uma região para outra, ou, por exemplo, como aqui o gráfico mostra pra gente, da região rural para a área urbana. Agora vamos ver como ocorre a migração dentro do Brasil. Para começar, é importante entender que as migrações do campo para a cidade acontecem há bastante tempo em nosso país. Mais dados sobre os movimentos migratórios brasileiros podem ser vistos no gráfico abaixo. Então, olha aqui. O que significa o rosa? A área urbana, o número de pessoas que vivem na área urbana. E o que significa o verde? O número de pessoas que vivem na área rural. Então, aqui em 1940, as pessoas viviam mais aonde? Na área rural ou na área urbana? Na área rural, porque era um período onde tinha muito trabalho nas fazendas de café, cana-de-açúcar, entre outras plantações, e agropecuária, pecuária, agricultura, extrativismo eram as formas mais seguras de ganhar dinheiro e que tinha muita oportunidade de trabalho. Só que com o passar do tempo, por diferentes motivos, essa realidade foi mudando. Então, por exemplo, com o desenvolvimento da tecnologia, os donos de fazenda começaram a usar máquinas para fazer o trabalho que pessoas faziam. Então, uma máquina, ela fazia a irrigação da terra em quilômetros, o que economiza em relação à mão de obra, porque eles teriam que ter muitas pessoas para fazer o trabalho que essa única máquina vai fazer. Isso não quer dizer que só a máquina vai trabalhar no campo, não. Sempre precisa de uma pessoa para poder monitorar e utilizar a máquina. Só que com isso, muitas pessoas perderam seu emprego, principalmente pelo desenvolvimento das tecnologias sendo utilizadas no campo. Então, por isso que em 2015 teve essa transformação gigantesca de pessoas vivendo mais na área urbana do que na rural. E o que aconteceu também foi a evolução das indústrias. Na área urbana começou a se construir muitas indústrias, seja têxtil, que é referente a tecido, indústrias de alimentos, entre outras, eletrônicos, e foi onde começou a surgir oportunidades de emprego, porque precisa de mão de obra para fazer esse trabalho. Então aí
teve essa mudança de realidade, onde antes se vivia muitas pessoas na área urbana, na área rural, passou a viver muitas pessoas na área urbana, por conta dessas diferentes situações, essas diferentes realidades. E vários outros motivos também. Porque na área urbana você tem um acesso mais fácil à escola, a hospitais, a mercados, entre outras questões, né? Então as pessoas preferem também, muitos. Mas tem aqueles que são fiéis ao rural, amam a área rural porque é muito mais tranquilo, a qualidade de vida em referente a poluições, entre outras questões, também é muito melhor. É uma vida muito mais tranquila, com menos estresse por conta do ambiente. Então, assim, são realidades, né? Vai vir também um jogo rápido para vocês fazerem aqui. E é onde nós terminamos a nossa aula de hoje. Caprichem, façam com calma, leiam todas as informações do livro, grifem o que vocês acharem necessário. Beijo, seus lindos, até a próxima aula.